Bom, pessoal, vamos fazer esse exercício número 7 da lista 2, né, do segundo bimestre, que ele complementa um pouco a nossa aula de escoamentos internos, certo? Então, olha só, ele fala o seguinte: determine o coeficiente de transferência de calor por convecção do escoamento de ar e de água. Então, aqui há duas resoluções diferentes. Então, se daqui há duas resoluções diferentes, eu vou dividir aqui o quadro, né? E a gente vai fazer em duas partes. Só um pouquinho que eu esqueci de ajeitar previamente aqui. Então, vou botar um giz branco, fechar isso aqui. E aí é o seguinte, a gente vai fazer então duas partes dessa questão, certo? Então a primeira parte é o ar. Então aqui letra A, ar. E ele fala o seguinte, que a velocidade, tanto para o ar quanto para a água, é de 5 metros por segundo. Então tem uma velocidade aqui, 5 metros por segundo. Esse tubo tem 8 centímetros de diâmetro. Então o diâmetro do meu tubo é 8 centímetros, que é o quê? 0,08 metros, certo? Metro, decímetro, centímetro. E 10 metros de comprimento quando o tubo é submetido a um fluxo de calor uniforme em toda a sua superfície. Então o comprimento é 10 metros e o fluxo de calor é uniforme. Então eu tenho calor de superfície uniforme. Beleza, ele fala para usar as propriedades dos fluidos a 25 graus Celsius. Então, minha temperatura média aqui de propriedade, ele fala para usar 25 graus Celsius. Por que ele fala isso? Porque eu posso ir numa tabela de propriedades e buscar essas propriedades. Óbvio que em uma prova eu iria dar essas propriedades. Mas se a gente for na tabela A15 do livro, para 25 graus Celsius, a gente consegue pegar isso aqui, ó, que o K do ar é 0,02551. Isso em watts por metro grau Celsius. A gente consegue pegar também que o Ni, viscosidade cinemática, é 1,562 vezes 10 a menos 5 metro quadrado por segundo. E a gente consegue pegar também que o número de Prandtl é igual a 0,7296. Então, ó, essas foram as propriedades extraídas da tabela A15, certo? E aí, o que a gente tem que fazer agora? Bom, ele falou que eu tenho um fluxo de 5 metros por segundo num tubo de 8 centímetros de diâmetro, certo? Então, eu tenho que determinar se o meu escoamento é laminar ou turbulento, através do número de Reynolds. Então, como que eu calculo o meu número de Reynolds, né? Ele é assim, ó, VD, em termos de viscosidade cinemática, VD sobre Ni, certo? Então, olha, 5 metros por segundo vezes 0,08, porque num tubo, a gente viu na teoria que o diâmetro hidráulico é o próprio diâmetro, certo? Divididos por Ni, que é 1,562 vezes 10 a menos 5 metro quadrado por segundo. E aí, isso aqui, se a gente calcular, vai me dar o valor de 25.608. Então, esse é o valor do número de Reynolds. Esse valor é maior que 10.000, que me dá um escoamento turbulento. Logo, turbulento. Certo, pessoal? Então, se eu tenho um escoamento turbulento, eu tenho que agora ter uma segunda verificação. Qual é a segunda verificação? Se o comprimento de entrada do tubo está atuando ou não nessa troca de calor, né? Ou seja, se ele é significativo ou não. E a gente viu que
o comprimento de entrada ele é significativo quando ele é aproximadamente 10 vezes o diâmetro. Nesse caso aqui, 10 vezes o diâmetro vai me dar 0,8 metros. Mas o meu comprimento é 10 metros. Então isso aqui é muito menor do que 10 metros, que é o comprimento do tubo. Logo, então podemos desprezar comprimento de entrada. Se a gente pode desprezar o comprimento de entrada e assumir que o fluxo é completamente desenvolvido, então como que a gente vai calcular o resto? A gente vai calcular assim, ó, através da fórmula, né, para o número de Nusselt, para escoamento completamente desenvolvido em duto turbulento, certo? Que é essa aqui, ó. Nusselt é 0,023 vezes o número de Reynolds elevado a 0,8, certo? Vezes o número de Prandtl elevado a 0,4. Tá, pessoal? Então, com essa fórmula a gente consegue calcular o número de Nusselt. Só que o número de Nusselt, ele é também o quê? Ele é H vezes o diâmetro sobre K. E a gente acha o H, que é o que a gente quer, certo? Então, calculando aqui, ó, se vocês substituírem os valores de Reynolds e de Prandtl aqui, esse resultado vai ser 68,18. 68,18. Esse é o meu número de Nusselt, certo? Se a gente substituir aqueles resultados. Então, vamos botar aqui, fazer essa circunferência. E aí, ó, se a gente substituir aqui esses valores, ficou feio aqui, beleza? O H, ele é o quê? Nusselt vezes K sobre o diâmetro. E se a gente fizer essa substituição, a gente vai chegar no valor de 21,7 watts por metro quadrado graus Celsius. Então tá aqui, ó. Essa é a minha resposta da letra A. Agora na letra B, eu tenho aqui água. Água. E aí, ó, da tabela A15, eu tenho as propriedades. Qual é o K da água? Falei besteira aqui, não é a tabela A15. A tabela A15 é do ar, né? A tabela da água é a tabela A9. E aí, ó, a gente tem aqui que o K da água é 0,607 watts por metro graus Celsius. A gente tem o ρ da água, né? A gente pode pegar o ρ da água, que é 997 kg por metro cúbico. A gente pode pegar o ni da água. O que é ni? Ni é mi sobre ρ, certo? A gente pode pegar direto o ni. Então o ni é isso aqui, ó. 8,937 vezes 10 a menos 7 para a água. Metro quadrado por segundo. E a gente pode pegar, por fim, o Prandtl da água a essa temperatura de 25 graus Celsius, que é 6,14. Certo? Então, a gente pegou aqui as propriedades da água da tabela A9. Então, tá aqui, a tabela A9. Beleza? Aí, a gente vai calcular o Reynolds. A gente precisa recalcular? Precisa, porque olha o que tem no Reynolds. Tem o ni, e para a água o ni é diferente. Então, o Reynolds da água é o quê? VD sobre ni. 5 metros por segundo
Diâmetro é o mesmo, 0,08 metros, divididos por Ni da água, que é 8,937 vezes 10 a menos 7 metro quadrado por segundo. E aí, se a gente calcula esse valor, a gente vai chegar num valor de 447.577. Me enrolei aqui para falar o número. Então, esse é o valor do Reynolds, que é, poxa, muito maior do que 10.000. Então, é turbulento também, certo? Então, beleza. Se é turbulento também, eu posso utilizar a mesma fórmula para o número de Nusselt. Então, tá aqui, ó. O número de Nusselt é a mesma fórmula que esse aqui. 0,023 vezes Reynolds a 0,8 vezes Prandtl a 0,4. Certo? O comprimento de entrada a gente já viu, né? É o mesmo. O diâmetro não mudou, então a gente já viu que a gente não leva em consideração a região de entrada. E aí, se a gente faz esse cálculo, a gente chega que o número de Nusselt é 1.576, certo? E aí a gente pode calcular o H. Então, H é o Nusselt vezes K sobre o diâmetro. E se a gente faz esse cálculo, Nusselt é 1.576, K da água 0,607 e o diâmetro 0,08 metros. Então, o valor do H aqui, se a gente calcula isso, fica 11.960 watts por metro quadrado em graus Celsius. Tá, pessoal? Então essa foi a resolução do exercício 7. Espero que vocês tenham entendido.